Sem formação teórica, a militância sindical vira ativismo estéril. Nesta série de falas sobre o sindicalismo brasileiro, tenho refletido sobre as responsabilidades e o desempenho dos sindicatos junto aos trabalhadores em geral. Hoje falarei sobre sua importância na formação política dos mesmos. A história da organização dos trabalhadores em sindicatos é quase contemporânea à primeira Revolução Industrial. Na primeira metade do século XIX, os operários ingleses já haviam fundado suas entidades classistas para defender seus direitos contra a ganância do regime capitalista, no que foram seguidos, na segunda metade desse século, pelos trabalhadores da França, da Alemanha e dos Estados Unidos. No Brasil, a organização sindical começa no século XX, no primeiro Congresso Operário Brasileiro, ocorrido em 1906, foram lançadas as bases para a fundação da Confederação Operária Brasileira. Desse congresso participaram as duas tendências existentes à época, o anarco-sindicalismo e o socialismo sindical. Em 1931, o governo Vargas aprova o decreto 19.770, a primeira lei sindical do país. É quase unanimidade entre os estudiosos do sindicalismo do mundo inteiro que uma das mais importantes e nobres funções do sindicato é a de contribuir para a formação intelectual dos trabalhadores e, mais diretamente, cuidar de sua formação política. A esse respeito, não é sem razão que um dos pressupostos mais importantes da doutrina socialista é o entendimento de que o oprimido não se libertará sozinho. Transcrevo aqui a afirmação do professor Hélder Molina, grande teórico do sindicalismo brasileiro. Um dos objetivos principais da formação é construir novas lideranças, renovar a militância sindical para dar continuidade à organização e luta dos trabalhadores em defesa de seus direitos. Mais ainda, afirma ele, para mim, o papel da formação é dar conhecimento político, argumento e conteúdos para compreender o mundo, a realidade social, a luta de classe e busca de uma sociedade democrática e justa. Não estou aqui a defender que os sindicatos e as centrais sindicais se transformem em agências de formação acadêmica como o é nossas universidades. Essa não é sua tarefa. Até porque o conhecimento transmitido pela escola burguesa é, em grande parte, um conhecimento estéril, desarticulado da realidade concreta e alheio aos interesses do trabalhador. O que defendo é que essas instituições forneçam condições para que esse trabalhador se aproprie dos saberes e conhecimentos que lhes permitam confrontar o saber do dominador, o qual, em última análise, é um dos instrumentos do exercício da dominação. O sindicato, de forma alguma, deve abandonar ou secundarizar as tarefas que lhes deu origem. Defender nossas conquistas sociais e econômicas, a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e de suas famílias, o direito ao acesso do trabalhador a serviços públicos de qualidade como educação, saúde, segurança e moradia e, acima de tudo, defender a democracia participativa é tarefa inalienável do sindicalismo brasileiro como o é no mundo. Nesse sentido, não é possível desconsiderar a enorme importância estratégica que tem o domínio do conhecimento pela militância
no enfrentamento dos inúmeros antagonismos que se lhe impõem à luta sindical. Diria que esta é a condição indispensável para a consecução de conquistas. Quanto mais preparada a militância, menor serão os efeitos nocivos dos recursos e das estratégias de que dispõe o patrão. Armas como a mídia burguesa e capitalista, as alianças espúrias dos empresários com os políticos e com os membros do bloco do poder da administração pública e a pressão do poder arbitrário do capital que é usada contra nós, só podem ser combatidas e vencidas quando o trabalhador tiver consciência crítica para analisar a conjuntura em que se dá a luta por libertação. Para a necessária superação do ativismo ingênuo, que nada constrói, só a capacitação intelectual e moral é capaz de virar o jogo.